Olá, meu nome é Alessandro, eu vou ser seu professor nessa disciplina de Informática Aplicada, ou Algoritmo e Fluxograma, como você queira chamar. Aqui na aula 1 a gente vai falar um pouco sobre a introdução ao algoritmo e o raciocínio lógico. Vem comigo. Bom, primeiro eu vou começar definindo o que é um algoritmo. Algoritmo é a descrição de uma sequência finita de instruções ou operações que devem ser executadas em uma determinada ordem em um tempo finito para a realização de uma atividade ou tarefa. Algoritmo é também um caminho para a solução de um problema e, em geral, são vários os caminhos que levam à solução. Então, eu posso ter um algoritmo que eu defina para executar uma atividade e posso ter outro com outras descrições que executem da mesma forma. Um pode demorar mais que o outro, um pode ser mais eficiente que o outro. Então a gente tem algoritmos para comparação. Exemplos de algoritmo. Por exemplo, você executa o algoritmo todo dia mesmo sem saber. Então, como realizar uma ligação telefônica a partir de um telefone fixo? Passo 1, retirar o fone do gancho. Passo 2, aguarde o sinal da linha. Passo 3, discar o número desejado. Passo 4, se der sinal, chamar. Ou seja, você no passo 4 vai segregar ali em outros passos. Passo 4.1, falar. 4.2, colocar o fone no gancho novamente. Se o passo 4 não executar essas atividades, não importa, a gente vai para o 5 de novo. Se não der o sinal de chamar, então colocar o telefone no gancho, repetir novamente a operação do passo 1. Esses são um conjunto de operações que formaram um algoritmo. Então, o algoritmo é isso, uma sequência lógica daquilo que você precisa executar. A lógica de programação. E o que isso vai influenciar? O que o algoritmo influencia dentro da programação? E para que isso serve para mim, que estou fazendo um técnico em automação? Cara, é muito simples. Hoje em dia toda máquina ela tem um microprocessador, ela tem uma memória, ela tem um dispositivo de armazenamento e ela tem um sistema operacional ou um sistema que gerencia. Então toda essa lógica vai te ajudar a não somente desenvolver, mas também gerenciar e administrar esses recursos e sistemas dentro da automação. Então, a lógica de programação é uma ciência que estuda as formas de pensamento e raciocínio. A instrução é um conjunto de regras e normas definidas para a realização de algumas atividades que resultam em uma ação. Então, eu tenho uma instrução, por exemplo, ler, escrever, falar, isso são instruções. Então, a sequência lógica são os passos executados na ordem determinada para se atingir um objetivo ou chegar a uma solução de problema. A lógica de programação é uma técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Permite então definir a sequência lógica para o desenvolvimento e solução de um problema. As características do algoritmo. Deve atender os seguintes requisitos: possuir um estado inicial, ou seja, início, ok? Consistir em uma sequência lógica finita de ações e claras. A gente não pode pedir para o usuário fazer um algoritmo que não tenha fim, tá? Que não tenha um objetivo concreto. Produzir dados de saídas corretos, então eu posso fazer uma operação dentro do meu algoritmo, uma soma, uma multiplicação, uma operação de potência e assim por diante, qualquer conta, qualquer recurso que você queira mensurar ali, só que ele tem que ter uma saída correta. Possuir um estado final, isso vai ser muito importante, porque quando a gente fizer o teste de mesa, que a gente vai abordar na aula presencial, a gente vai ver o quão importante é ter uma saída correta. Possuir um estado final, deve ter um fim. Ok? Então, exemplo do algoritmo: efetuar uma compra de um produto, eu defini uma compra, um produto, definir um local onde realizar essa compra e posso executar esse algoritmo
com o passo a passo. Por exemplo, pegar o carro, ir até o local. Lógico, antes você tem que mensurar tudo que você vai ter que pegar. Por exemplo, a chave de casa, por exemplo, a carteira. Você faz tudo isso sem saber que está realizando um algoritmo. Somar todos os números pares de 2 a 100. Até aí tudo bem. Agora, o que não é um algoritmo? Somar todos os números pares, calcular todos os valores primos, calcular a soma de todos os números divisíveis por 3. Ele não te colocou um ponto final ali. Ele não está te dando, nesses exemplos, um estado final. Ou seja, até onde vai uma sequência lógica finita, onde termina o objetivo. Bom, para chegar até aí, a gente tem que colocar alguns termos dentro do nosso vocabulário, tá? Por exemplo, hardware. Hardware é todo componente físico e mecânico dentro do computador. É tudo aquilo que você está com raiva e pode chutar, tá? Então você travou o computador, você dá um chute na CPU, no seu desktop, no seu gabinete, ou você joga o mouse lá longe, você bate no teclado. Isso são hardwares, equipamentos, é a parte dura do computador, né? Então, e software? Software é tudo aquilo que é lógico. Por exemplo, o seu sistema operacional travou, o seu navegador travou. Você não tem como bater no navegador, não tem como quebrar o sistema operacional. Não dessa maneira que você está imaginando, mas até teria como. Então, o software ele é tudo que não é tangível, tudo que é parte lógica, programada, né? Então, você tem como exemplo ali jogos, navegadores, internet, planilha, e é tudo aquilo que você grita com ele. Tudo que você grita e não consegue quebrar ou bater. Diferente do hardware, que você consegue chutar e xingar, né? Então a gente consegue chegar até aí com esse ponto. Pensa agora em componente de sistemas. Você tem como princípio uma entrada, onde eu faço a inserção de elementos. Por isso a gente tem dispositivos de entrada e saída. Um dispositivo de entrada é tudo aquilo que fornece dados para o computador, tá? Como o teclado, o mouse, um scanner. Esses são dispositivos de entrada, onde eu imputo informações dentro do meu processador, da minha CPU. Tudo bem? Então, assim ele faz o processamento dentro da CPU, da unidade lógica, né, programada, e ele vai exportar ali para minha saída, onde vai exibir para mim a resolução de um problema, quantos arquivos eu inseri, eu editei, quantas palavras eu digitei e assim por diante. E esses dispositivos de saída podem ser um monitor, uma impressora, tá? E assim por diante. Esses são dispositivos que eu recebo a informação. Bom, a organização simplificada de um computador. A gente tem uma unidade de entrada, uma memória principal, vindo aqui em volta, memória principal, unidade de saída, unidade memória auxiliar, tudo isso se conversa com a nossa UCP, ou provavelmente você reconhece ela como CPU. O que CPU significa? Unidade Central de Processamento. É onde executam os cálculos, fazem o cálculo dos arquivos, do que o software precisa em si. Tá bom? Todo componente de um computador, ele é calculado. Seja ele um ambiente gráfico, um jogo, tudo é calculado, é uma matriz de cálculo. E quem faz esse cálculo é o nosso CPU. E assim, ele divide esses cenários com a memória principal e a unidade de memória auxiliar, que é o nosso cache e a nossa memória RAM. Etapas para construir um programa. E é lógico, ao final você vai construir um programa para executar em um CLP, por exemplo, ou em um microcontrolador, através da linguagem Assembly. Então você
dependendo do que tem que realizar, do que precisa realizar, do que precisa desenvolver, você vai estudar o problema, vai analisar o problema, identificar as entradas e saídas, quais são as variáveis que precisa, construir um algoritmo, validar o algoritmo, ou seja, fazer teste de mesa, codificar o programa, testar o programa e dar manutenção no programa. Tudo isso, depois de realizado, ele pode ser desenvolvido e implementado em diversas linguagens de programação. E a gente vai testar algumas delas ao longo do curso. Por exemplo, em Pascal, COBOL, Java, C, C Sharp, podemos falar também na linguagem Assembly, que é de microprocessadores, então, e assim por diante. Exemplo, temos as considerações do seguinte problema. São fornecidas 3 notas do semestre da disciplina de algoritmos de um determinado aluno. Calcule a média aritmética, mostre a média calculada e se o aluno foi aprovado ou reprovado. Como é que a gente faz isso? Com a regra básica, a média é calculada pela seguinte forma. Média igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido por 3. O aluno é aprovado quando a média é maior ou igual a 7 ou 6, caso contrário é reprovado. Quais são os dados de entrada e as 3 notas do semestre? Aí ele vai solicitar. Aí precisa ser imputado, então são variáveis. Qual será o processamento a ser executado? Então temos o cálculo a executar, que é o cálculo da média. E assim podemos comparar se a nota chegou a 7 ou não. Quais são os dados de saída? Se é aprovado ou reprovado. Tá bom? Beleza. Por fim, vamos aplicar em sala de aula esse algoritmo. Você já desenvolveu algum algoritmo hoje? Vamos ver alguns dos casos práticos e aplicações de algoritmo no nosso dia a dia. Bom, a explicação fica por aqui, galera, e até a próxima aula. Valeu!